Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis. Esse capítulo trata sobre os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir e os reis e os chefes de Edom. É um capítulo sobre genealogia. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, Ritita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. E também com Besamate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para a região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Besamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram estes os netos de Adá, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Besamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Adá. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naanate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Besemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Agora, a leitura sobre os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Éser e Dissã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timná era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvá, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dissom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dissã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ézer e Dissã, estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobababe, filho de Zerá, de Bosra. Jobababe morreu, e Ussã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Ussã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saú de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor.
Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timná, Alvá, Jetete, Olibama, Alá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então essa foi a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis para esta noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis. Esse capítulo trata sobre os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir e os reis e os chefes de Edom. É um capítulo sobre genealogia. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Besamate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para a região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Besamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram esses os netos de Adá, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Besamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Adá. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naanate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Besemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Agora, a leitura sobre os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Éser e Dissã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timná era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvá, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dissom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dissã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná.
Disson, Ezer e Dissã, estes foram os chefes dos Oreus de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobababe, filho de Zerá, de Bosra. Jobababe morreu, e Usã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Usã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saú de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saú morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timná, Auvá, Jetete, Olibama, Alá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então essa foi a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis para esta noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis. Esse capítulo trata sobre os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir e os reis e os chefes de Edom. É um capítulo sobre genealogia. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bezamate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para a região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram estes os netos de Adá, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Adá. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naanate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bezemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Agora, a leitura sobre os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Disson, Éser e Dissã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timná era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal:
Alvá, Maanate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dissom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dissã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ezer e Dissã, estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobababe, filho de Zerá, de Bosra. Jobababe morreu, e Ussã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Ussã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saul de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timná, Alvá, Jetete, Olibama, Alá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então essa foi a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis para esta noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis. Esse capítulo trata sobre os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir e os reis e os chefes de Edom. É um capítulo sobre genealogia. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bezamate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para a região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram esses os netos de Adá, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Adá. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naanate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bezemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú.
os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Agora, a leitura sobre os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Éser e Dissã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvá, Maanate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dissom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dissã: Us e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ézer e Dissã, estes foram os chefes dos Oreus de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobababe, filho de Zerá, de Bosra. Jobababe morreu, e Ussã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Ussã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saú de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saú morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timná, Alvá, Jetete, Olibama, Alá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então essa foi a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis para esta noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis. Esse capítulo trata sobre os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir e os reis e os chefes de Edom. É um capítulo sobre genealogia. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, Ritita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bezamate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para a região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram estes os netos de Adá, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais
ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Ameleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Adá. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naanate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bezemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Agora, a leitura sobre os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Éser e Dissã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvá, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dissom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dissã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ézer e Dissã, estes foram os chefes dos Oreus de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobababe, filho de Zerá, de Bosra. Jobababe morreu, e Ussã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Ussã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saú de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saú morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timná, Alvá, Jetete, Olibama, Alá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então essa foi a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis para esta noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis. Esse capítulo trata sobre os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir e os reis e os chefes de Edom. É um capítulo sobre genealogia. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, Etita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bezamate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para a região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas nos montes de Seir.
Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram estes os netos de Adá, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Adá. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naanate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bezemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Agora, a leitura sobre os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Éser e Dissã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timná era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvá, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dissom e Oolibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dissã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ézer e Dissã, estes foram os chefes dos Oreus de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobababe, filho de Zerá, de Bosra. Jobababe morreu, e Ussã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Ussã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saul de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timná, Alvá, Jetete, Oolibama, Alá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então essa foi a leitura do capítulo 36 do livro do Gênesis para esta noite.